Meus amados, queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui de volta com mais um conteúdo sobre o livro de Josué. Estamos analisando este livro maravilhoso das vitórias de Israel na posse da nova terra, a terra prometida. Eu quero aqui desde já pedir para você deixar o seu comentário, dar o seu joia, compartilhar essa palavra e se inscrever em nosso canal. Fazendo isso, você nos motiva a continuar reproduzindo conteúdos como este para abençoar a sua vida. No conteúdo que nós tratamos anteriormente, nós havíamos falado sobre a passagem de Israel e aqueles dois monumentos que deveriam serem edificados como uma testemunha, um memorial de que o Deus de Israel abriu o Jordão e eles atravessaram a pés enxutos. No conteúdo de hoje estaremos analisando os capítulos 6 ao 8. Nós não vamos fazer a leitura dos textos e das referências por causa do tempo, mas eu sugiro que você dê pausa e você pesquise na Palavra de Deus as tais referências para que você tenha um aprendizado mais eficiente, lendo a Bíblia sem preguiça, mas com total disposição e vontade de aprender. Amém? Nesta campanha central, Josué lidera o povo à vitória sobre Jericó, mas ele é derrotado em Ai. Olha isto. Antes de o pecado de Acã ser descoberto e removido, nós vamos tratar sobre essa triste passagem, infelizmente. Após serem lidas as bênçãos e as maldições da lei, conforme aqui no texto ordenou Moisés, lembra lá do livro de Deuteronômio, no capítulo 27, versículo 2 ao 8, a parte central da terra é assegurada, é conquistada. Porém, depois que o pecado é purificado e Deus volta a batalhar as batalhas de Israel. Veja o quanto o pecado incomoda na vitória de nossas vidas. Essa é a grande realidade. Temos que enfrentar e aceitar esta verdade. Pois bem, no texto nós temos as duas cidades e as duas montanhas. No capítulo 6, versículos de 1 a 8, 29, as duas cidades que são a cidade de Jericó e a cidade de Ai. Uma é conquistada, a outra passa por esse, infelizmente, momento difícil de relação entre os israelitas e Deus, no caso de Acã. Os israelitas atacam duas cidades, Jericó e Ai, durante esta campanha central. Jericó, capítulo 6, 1 ao 27, esta cidade fortemente protegida, muralhas terríveis. É o primeiro confronto militar dos israelitas na terra de Canaã. E Deus ali deu todas as instruções como deveriam ser feitos para que a cidade viesse ao chão. No capítulo 6, versículo de 1 a 11, as ordens de Deus aos israelitas são dadas diretrizes específicas para conquistar Jericó. E quais foram elas?
Primeiro, a ação durante os 6 primeiros dias. Capítulo 6, versículo 1 a 4. Eles deveriam, por 6 dias, os israelitas devem andar ao redor da cidade uma vez por dia, liderados por 7 sacerdotes que tocam trombetas de chifres de carneiro. Então, uma vez por dia, os israelitas rodeariam a cidade e os sacerdotes tocando trombetas de chifres de carneiro. Esta era a primeira ordem. A segunda ordem, a ação durante o último dia, depois de 6 dias fazendo esse trabalho. No capítulo 6, versículo 4 a 11, no 7º dia, os israelitas devem circundar a cidade 7 vezes. Ao sinal dado a eles, deveriam soltar um forte grito e os muros então haveriam de cair. Como nós sabemos, depois que rodearam a cidade 7 vezes, no 7º dia, com um forte grito, as muralhas de Jericó, portanto, veio ao chão. Por isso, no capítulo 6, versículos 12 ao 21, a Bíblia registra exatamente a conquista de Jericó pelos israelitas. Capítulo 6. Os israelitas seguem as orientações de Deus e os muros da cidade de Jericó desabam, o que lhes permite então avançarem e tomarem a cidade. No capítulo 6, 22 ao 25, a clemência, conforme estabelecido previamente, Raabe e toda a sua família são poupadas. Por que ela teve a sua vida poupada? Volte aos conteúdos anteriores e veja o quanto que ela fez pelos espias. E eles fizeram um acordo com ela de protegê-la e salvá-la. E conforme ela fez, pôs o cordão vermelho na sua janela, e os espias viram ali o sinal e não fizeram qualquer mal, nem a ela, nem a sua família. Porém, salvaram a sua vida pelo sinal vermelho, que é uma simbologia profética do sangue de Jesus Cristo, por todos aqueles que se escondem, se ancora nas suas promessas de vida eterna, ali no Calvário, no grande e poderoso dia da ressurreição do nosso Senhor. No capítulo 6, 26 ao 27, a Bíblia registra uma maldição. Por quê? Josué coloca uma maldição em qualquer um que tentar reconstruir Jericó. Olha isto. Morrerão tanto o filho mais velho, do construtor, quando a fundação for erguida, quanto o filho mais novo, quando os portões forem colocados. Josué proferiu esta maldição, que mais tarde, lá no livro dos Reis, isso se cumpriu quando tentaram reconstruir a cidade de Jericó. Mas são assuntos para vermos em vídeos posteriores, querendo Deus. Pois bem, nós vimos aqui, portanto, a destruição de Jericó, a forma em que os sacerdotes se puseram, as orientações de Deus, tudo dentro dos conformes da Bíblia. E Jericó veio, portanto, a ser subjugada, destruída completamente. Raabe foi salva. E os israelitas, então, partem nessa mesma batalha, nesse mesmo empenho de guerra para a cidade de Ai. Capítulo 7, versículo de 1
ao capítulo 8, versículo 29. A Bíblia relata, infelizmente, a derrota de Israel. Uma derrota chocante, mas houve uma derrota. O segundo confronto militar dos israelitas em Canaã é com o povo de Ai. Ai era uma cidade também estratégica e muralha, ou murada, cercada por uma murada. O que a Bíblia apresenta exatamente no capítulo 7, versículo 1, é o pecado de Acã. E como nós conhecemos, Acã desobedece à ordem de Deus e toma para si alguns dos despojos de Jericó. Ele não suportou ver uma cunha de ouro, uma capa babilônica, algumas coisas de valores ali. Ele roubou aquilo, levou para sua tenda e cavou um buraco na terra e escondeu aqueles tesouros ali. Nenhum dos soldados viram, nem mesmo o grande general Josué. Mas Deus viu. E quando Deus viu, o Senhor Deus colocou a sua espada na bainha, retornou para o seu lugar e deixou Israel à mercê da sorte. Porque as batalhas eram batalhas de Deus, não do homem. E se Deus não vence as nossas batalhas, jamais seremos heróis vencedores. Por isso temos que pedir o perdão de Deus dos nossos pecados, dos nossos erros, dos nossos desacertos da vida, pois somos seres humanos fadados a incorrer nessas situações espirituais constantes em nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia de nós e que a graça de Cristo nos cubra e a misericórdia do Altíssimo atenda o nosso clamor e não nos tire do rumo da vitória, tanto no percurso deste mundo quanto na vida eterna, que é o nosso maior desejo e a nossa maior esperança em Jesus Cristo. Pois bem, sendo assim, Israel, no versículo 2 ao 5 do capítulo 7, é totalmente massacrada em sua tentativa de capturar Ai. Claro, como vencer uma batalha se Deus não está na frente dessa batalha? Não tem como. E por causa desse pecado de Acã, a coisa trava, a confusão reina e ambos fogem do inimigo. E agora vamos fazer um estudo para ver onde é que nós erramos, o que está acontecendo. O revés aqui no capítulo 2, no capítulo 7, versículo 2 ao 5, conforme eu disse, Israel é massacrada e não tem como destruir o seu inimigo. Aí no capítulo 7, versículo 6 ao 9, o povo começa desesperadamente a suplicar, buscar a Deus, reclamar ao grande general, tentar descobrir o que está acontecendo, pois Israel não podia perder batalha alguma. E sendo assim, meus amados, em meio à grande angústia, Josué reclama ao Senhor pela derrota de Israel. Claro, foram a Josué. O que está acontecendo, Josué? Perdemos a batalha. Perdemos muitos dos nossos irmãos guerreiros. Josué se angustia de tal forma
e ele vai para o lugar certo, para o altar da adoração e das respostas divinas. É o que muita gente não faz quando sofre uma aparente derrota em sua vida. Ao invés de sofrer o dano e ir para o altar da oração, eles vão para os tribunais da vingança. E quando os irmãos estão nos tribunais, um querendo arrancar o que o outro tem, nos tribunais, levando a igreja a sofrer vergonha, quando deveria ir resolver suas causas no altar da adoração, da oração. É na oração que as respostas de Deus vêm. Eu disse as respostas de Deus, não as respostas que você busca para alimentar o seu ego, o seu orgulho, a sua arrogância. E depois você termina entrando em prejuízos terríveis e acha que Deus está nesta causa desse negócio. Pois bem, quando eles então entram na súplica a Deus, no capítulo 7, versículo 10 ao 15, Deus dá então a solução. Estou te ouvindo, Josué. Tem um negócio aí que tem que ser resolvido. Eu embanhei a minha espada e saí fora desse exército de você aí e fui embora. Estou aqui no meu reino, na minha glória. Mas eu vou dar a solução aí, Josué. O Senhor responde a Josué dizendo duas coisas acerca da derrota. Duas coisas, Josué, tem que ser feito aí para que Israel volte a guerrear com vitórias. Com vitórias. Para que eu esteja no meio da batalha. Para que eu esteja na frente desta batalha, conduzindo vocês à vitória. E então Deus revela o motivo. Versículos 10 ao 12. Alguém no acampamento roubou Josué. E além de roubar, mentiu. Tem um ladrão mentiroso no meio de vocês, se fingindo de soldado, de guerreiro, mas é um ganancioso, ladrão e mentiroso. E eu não vou operar no meio de um povo se isto não for retirado de vocês imediatamente. E sendo assim, Deus traz a solução. Capítulo 7, versículo 13 ao 15. O Senhor instrui Josué a encontrar o pecador e a destruí-lo. Alguém roubou aí, Josué. Agora você vá e opere a vingança do Senhor. É o tratamento contra o pecado e o seu infrator. E do ponto de vista da lei, era mais do que justo a punição do pecado para um povo que estava dando o seu primeiro passo rumo à terra prometida. Aquele mal tinha que morrer ali, para que mais tarde a nação não viesse a entrar por caminhos tortuosos e isso viesse a ser uma coisa normal no meio de uma nação santa, onde a teocracia era o governo geral e predileto ali. E sendo assim, nos versículos 16 ao 23, o povo intensifica-se por uma procura minuciosa para descobrir o problema. O Senhor dá a Josué instruções específicas para determinar quem que é o culpado. E você conhece a história. Eu estou apenas citando as referências. E eu espero que você pause o vídeo e leia na Bíblia. Você que não conhece essa história, para que você possa aprender como Deus opera no meio de um povo. Pois bem, nesta procura,
Josué usa um método, capítulo 7, 16 ao 17. O Senhor aponta a tribo a qual essa pessoa pertence. Olha isto. Depois aponta o clã da tribo, a família e, depois da família, finalmente, a própria pessoa. Olha o método que Deus instruiu Josué a fazer. Josué foi e descobriu a tribo, depois o clã, depois do clã veio na família, e depois da família no indivíduo, em Acã, um guerreiro. No versículo 18 ao 23, chega então no homem, no infrator, no delinquente que levou o exército a sofrer danos terríveis, prejuízos terríveis, e a perca de soldados, guerreiros, inocentes que sonhavam com a pátria para si, para seus filhos, seus familiares, por consequência do pecado de um homem só, da sua desobediência. Quantas famílias viúvas? Então o castigo era de fato merecido. E sendo assim, Acã é apontado como o responsável. Versículos 18 ao 23. E como tal, ele sofre uma execução pelo apedrejamento. Não só ele, como os seus familiares. E olha, até os animais que lhe pertenciam. Tudo quanto pertencia a Acã foi apedrejado. Veja aqui nos versículos 24 ao 26. Acã e os membros de sua família, culpados, são apedrejados e seus corpos são queimados. Foi eliminado totalmente o pecado de Israel, para que os exércitos continuassem na batalha como estavam. Israel derrota então, finalmente, a cidade de Ai. E leia o texto que vocês vão analisar a estratégia de Israel, a estratégia militar de Josué, como eles fizeram para incendiar Ai, destruir os seus moradores e o seu exército. No capítulo 8, 1 ao 29, o incentivo, 8, 1 ao 2, o Senhor, a esta altura, dá a Josué um novo plano para derrotar Ai. Ele o instrui a montar uma emboscada por trás da cidade. É isto mesmo. Deus é o Senhor da guerra. E Deus instruiu ao general de Israel para que eles pudessem esconder no mato por trás da cidade. O outro grupo de israelitas na frente da cidade. A cidade, os sentinelas viram aquele grupo, abriram os portões e perseguiram aquele grupo que estava na frente da cidade. Olha a estratégia divina. Quando eles foram loucos para destruir aquele povo, largaram a cidade aberta. O outro grupo de Josué, que estava por trás da cidade, veio, entrou na cidade, e quando os que foram olharam para trás, Ai estava incendiada. Deus é o Senhor da guerra. Por isso é importante que Deus lute a nossa batalha. Nós nunca devemos procurar lutar uma batalha que nós não vamos vencer. E nós temos grandes inimigos. Inimigos de Deus e do homem. E não adianta querer ser o tal, o super crente, o crente Superman, o crente Homem-Aranha, o crente de aço. Você não é, você é um ser humano.
E se nós não soubermos colocarmos as batalhas de nossas vidas nas mãos de Deus, nós estamos fuzilados. Nós não temos como vencer o inimigo. Satanás, nós não temos como vencê-lo, nem desafiá-lo. Temos que estarmos cobertos pelo próprio sangue de Cristo. E o maior nosso inimigo, além do inimigo Satanás, é a nossa natureza humana. Nós somos seres humanos, passivos de erro. Nós erramos e pecamos. Até Paulo chegou a dizer: Senhor, por quê? Aquilo que eu quero eu não consigo fazer. Mas aquilo que eu não quero é o que eu termino fazendo. É a natureza humana, Paulo. Mas me dê esta batalha, eu vou guerreá-lo com você. E é assim que a gente vai vencendo de campanário a campanário. Sendo assim, meus amados, a cidade de Ai é finalmente executada. Capítulo 8, 3 ao 29. Josué obedece às ordens do Senhor e toma Ai. Monta uma emboscada, conforme falamos. Versículo 3 ao 9 e o versículo 12. Simula um ataque. Versículo 10 ao 11, 13 ao 14. Finge bater em retirada. 15 ao 17. Sinaliza para os homens da emboscada. 8, 18 ao 20. E, finalmente, captura a cidade, versículos 21 ao 29, e destrói a cidade completamente. Esta é a primeira sessão desses capítulos em análise. A segunda sessão, conforme falamos, é as duas montanhas, capítulo 8, versículos 30 ao 35. Após conquistar a cidade de Jericó e a cidade de Ai, Josué obedece às instruções finais de Moisés. Lembra? E o que ele faz? Um altar e faz um anúncio. Um altar e uma pregação. E isso foi muito importante para o início da história de Israel na Nova Terra. No capítulo 8, versículo 30 ao 32, Josué edifica um altar no Monte Ebal e copia a lei de Deus nas pedras no Monte Ebal. Tem um tablet de pedra ali, onde as pessoas poderiam pesquisar, buscar toda a lei de Moisés. Nos mínimos detalhes, estavam no Monte Ebal, escrita em pedras. Era só consultar. Pois bem, o anúncio, capítulo 8, versículos 33 a 35. Ao pé do Monte Ebal, metade dos israelitas lê as bênçãos decorrentes da obediência à lei. E ao pé do Monte Gerizim, a outra metade lê as maldições decorrentes da desobediência à lei de Deus. Depois Josué lê todo o livro da lei ao povo. Você viu como terminou essas duas sangrentas batalhas? A conquista de Jericó, o desastre em Ai, a revelação do pecado, a punição do pecador, a eliminação do pecado. E, finalmente, a derrota de Ai. E Moisés, deixando aquelas instruções para Josué, Josué coloca isso agora em pauta aqui, no Monte Ebal. Ele copia nas pedras a lei de Deus. No Monte Gerizim, ele copiou as maldições. E os israelitas, então, tinham aquela oportunidade de escolha. Obedecer a Deus, segundo o que estava escrito no Monte Ebal. A lei de Deus, as bênçãos aos obedientes.
ou sofreu os danos das consequências do pecado da desobediência, conforme estava escrito no Monte Gerizim, escrito também as maldições. E agora o povo na nova terra tinha diante de si essas duas escolhas: obediência. Leia o que está escrito no Monte Ebal, tem um tablet ali, tem um computador ali, onde você pode consultar os parâmetros de Deus para os obedientes, as bênçãos de Deus na lavoura, na agricultura, na procriação, enfim, bênçãos intermináveis. Porém, em caso de desobediência, tinha um computador, tinha um tablet ali no Monte Gerizim, onde eles poderiam pesquisar os resultados dos desobedientes, as maldições que seguiriam. E você fazendo uma boa consulta, você verá o quanto é importante a gente prestar obediência a Deus e a sua palavra e analisar se a nossa batalha está sendo vencida ou se nós estamos sendo vencedores. Deus nos chamou para sermos vencedores em Cristo Jesus. Que Deus tenha misericórdia de você, que Deus tenha misericórdia de mim e nos ajude sempre a vencer as batalhas de nossas vidas, principalmente aquelas mais difíceis de se lidar no campo espiritual. E como Abraão, nós aguardamos uma nova cidade, uma cidade celestial, e que o Espírito de Deus não nos tire o desejo e o sonho dessa grande conquista, mas que Ele nos mantenha sempre com as nossas mentes ativas, para que nós possamos estarmos percebidos quando erramos, quando pecamos, para que possamos acertar e assim estarmos sempre em comunhão com Jesus Cristo, Filho de Deus. Forte abraço. Na nossa próxima análise estaremos falando sobre as campainhas do sul, as batalhas no sul de Israel. Não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever em nosso canal, não deixe de dar um joinha, deixar um comentário e assim nos motiva a continuar produzindo conteúdos como este para abençoar a sua vida. Forte abraço, em nome de Jesus Cristo.